E aí galera do YouTube, beleza? Esse é o primeiro vídeo da série Bíblia Comentada. Eu espero que a mensagem ela possa atingir você que vai assistir de alguma forma o vídeo e que possa fazer sentido para você. Como eu disse no vídeo anterior, eu não sou formado em teologia, eu sou um curioso, eu gosto de estudar a Bíblia, tenho a minha comunhão pessoal com Deus, visito algumas igrejas, independente da placazinha ali da igreja. Eu acho que poder estar reunido com outras pessoas e ouvindo um pouco da mensagem de Deus é algo que me edifica. Mas de antemão, né, de início, eu quero dizer a vocês que eu não pertenço a nenhuma comunidade cristã e o objetivo é unicamente trazer a mensagem bíblica de uma forma didática. Esse primeiro vídeo nós iremos falar sobre a origem do pecado, sobre a rebelião que ocorreu no céu. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, algumas perguntas me vinham à mente, e uma das perguntas que eu me fazia, e talvez você possa fazer a você mesmo, é se Deus ele é soberano, onisciente, onipresente e ele sabe de todas as coisas. Por que que ele permitiu o pecado? Por que que ele permitiu a rebelião de Lúcifer? Ou por que ele criou Lúcifer? Pensa comigo, se Deus ele conhece o futuro, ele sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que que então ele criou Lúcifer? E essa era uma das perguntas que eu fazia a mim mesmo e eu obtive a resposta. Uma, uma das coisas que a Bíblia ela traz bastante, e eu acho que é um dos pilares da fé, é o livre-arbítrio. Deus ele nos concede a liberdade de escolher o nosso próprio caminho, de tomar as nossas próprias decisões. Agora pensa comigo, se Deus ele não tivesse criado Lúcifer, esse livre-arbítrio ele seria um livre-arbítrio falso. Por quê? Só para vocês entenderem. Imagina que Deus ele olha e fala assim, olha, eu não vou criar Lúcifer porque eu sei que Lúcifer vai escolher não me servir. Ou seja, a liberdade de escolha ela seria uma liberdade falsa. Então por isso que Deus ele permitiu aí de certa forma a criação, ele criou Lúcifer. Isso nos mostra que a liberdade que Deus nos concede, ela é uma liberdade verdadeira, e ele mesmo sabendo que Lúcifer iria se rebelar contra ele, ele o criou. Assim como Deus ele criou a mim, ele criou a você, mesmo sabendo que em algum momento nós iríamos pecar. É por isso que Deus permitiu que muitas pessoas viessem à existência, mesmo sabendo que essas pessoas não o serviriam e teriam uma conduta em desacordo com a vontade dele. E foi justamente essa a resposta que eu encontrei para poder entender o porquê que Deus então ele criou Lúcifer. Então, superado essa dúvida, eu trago para vocês para que vocês possam entender. Espero que faça sentido para vocês. O pecado ele se origina no céu. Como que é o céu, né? Como que
as coisas aconteciam ali no âmbito celeste. Com base nos estudos que eu venho fazendo, eu volto a dizer para vocês, eu não sou formado em teologia, eu estudo direito, sou um curioso da Bíblia e espero que o que eu traga aqui nos vídeos possam fazer sentido para vocês. Como que era o céu, né? A gente tem ali Deus Pai, Deus Filho e a gente tem Deus Espírito Santo. São três divindades, tá? Eu acredito, com base naquilo que eu venho estudando, que lá no céu nós iremos conhecer tanto a pessoa de Deus, quanto a pessoa de Cristo, quanto a pessoa do Espírito Santo. Talvez você me pergunte, mas a Bíblia fala que existe um só Deus. Quando a Bíblia fala que existe um só Deus, não está falando que existe apenas Deus Pai, mas que a Trindade ela está unida em um único propósito. Só para que você possa entender, a título de exemplo, a Bíblia fala ali que quando o Criador ele, traz à existência Adão e Eva, eles seriam uma só carne, uma só pessoa. Assim dentro do casamento. Existe apenas uma pessoa. Não que é um único indivíduo, mas é uma única pessoa, porque eles estão unidos com o mesmo propósito. Então existe um só Deus, no sentido de que a Trindade ela existe em harmonia e existe um só propósito entre eles. Eu trouxe um verso bíblico que fala o seguinte, só para que a gente possa dar continuidade aí a esse primeiro vídeo. Fala o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É um versículo de João, capítulo 1, o versículo 1 e 2. E esse texto que eu acabei de ler, ele se refere à pessoa de Cristo. Cristo era o verbo, e ele estava com Deus desde o princípio. Com base nesse verso, eu quero trazer para vocês o que originou a rebelião no céu, ou o que deu início à ira de Lúcifer. Só para que vocês possam entender, imagina que no céu a gente tinha a Trindade, e abaixo da Trindade, com base nos versos bíblicos, a gente tinha Lúcifer, que era o regente do coro celestial, era quem ministrava. Abaixo da Trindade, ele tomava todas as decisões, ele tinha autonomia. Dentro do céu, ele era um comandante do exército celeste. Só que Lúcifer, aos poucos, ele começou a olhar para ele, ao invés de olhar para o Criador. Ele começou a alimentar um sentimento dentro dele de autoexaltação. Ou seja, Lúcifer, isso no céu, antes da criação do mundo, ele começa a se colocar em pé de igualdade com o Criador. Ele começa a achar que o poder que ele tinha vinha dele próprio e não do Criador. E com base aí na Bíblia, ele começa a olhar agora para Cristo e ele começa, de certa forma, a sentir ciúmes da relação que Deus Pai tinha com Deus Filho. Por que ele começa a sentir esse ciúme e, de certa forma, uma inveja de Cristo? Dentro ali do âmbito celeste, o único que tinha acesso aos propósitos do Criador, de Deus Pai, era Cristo, era o Deus Filho. A Bíblia fala que Cristo penetrava nos propósitos de Deus, mas Lúcifer não. Então Lúcifer olha para Cristo e ele pensa, como que ele conhece os propósitos
divino, os propósitos do Criador, e eu, um ser majestoso, não tenho acesso aos propósitos de Cristo. Tanto que durante o processo da criação, quando Deus decide criar a raça humana, Deus ele compartilha esse propósito com Cristo e com o Espírito Santo, mas não compartilha com Lúcifer. Então Lúcifer começa a alimentar dentro dele esse espírito de inveja, né? E a princípio tem uma passagem que fala que Lúcifer não entendia exatamente o que estava acontecendo, porque era um sentimento até então novo, nunca experimentado. Só para você ter uma ideia, imagina que um ser santo, que era Lúcifer, começa a ter dentro dele um sentimento novo, e até então ele não sabia que sentimento era esse. Mas ele permitiu viver esse sentimento. E agora Lúcifer começa a disseminar entre os anjos, né, os demais anjos, que o governo de Deus não era um governo justo, porque Deus criara a raça celeste, a raça angelical, na verdade, com o propósito unicamente de adorar a Ele próprio. E ele começa a espalhar não só esse tipo de falácias, de mentira, mas diversas outras. E para que vocês possam entender, abaixo da Trindade, Lúcifer, e Lúcifer era quem comandava, vamos colocar assim de uma forma bem simples, todo o céu. E ele tinha não só o afago dos demais anjos, como a confiança. Então, para ele, foi mais fácil persuadir esses anjos. E em um certo momento, Deus Pai ele percebe, né, que Lúcifer está agora diferente, e ele sabe o que se passava dentro do coração de Lúcifer. E há uma reunião ali no céu, e Cristo reúne todos os anjos e ele fala, né? Ele reafirma a autoridade de Cristo. Por isso que eu li esse versículo no início de João capítulo 1, que fala que Cristo era o Verbo e ele estava, né, desde o princípio com Deus. E Cristo reafirma isso. Ele fala aos demais anjos que muito antes dos anjos serem criados, Cristo já existia e estava com ele e penetrava dentro dos propósitos deles. E Lúcifer estava ali. Os demais anjos, eles reconhecem a divindade e a autoridade de Cristo, e eles se curvam, né, e entoam louvores a Cristo. E o Lúcifer, ele acaba indo, né, ele se curva também, mesmo não concordando, e ele louva o próprio Cristo, e quando ele sai dali, ele sai mais decidido ainda a se rebelar contra o governo de Deus. Ele não só agora queria estar no lugar de Cristo, como ele queria estabelecer um governo próprio. E agora ele começa a espalhar para os outros anjos, né, que o governo de Deus era um governo injusto e que os anjos não tinham liberdade e que ele iria estabelecer um governo, né? Ele iria ser a autoridade máxima. E o interessante, pode parecer um pouco louco o que eu vou dizer, mas os outros seres dos outros mundos contemplavam, né, esse desfecho. Talvez você me pergunte assim, como assim os outros seres dos outros mundos? Mas em um vídeo mais na frente eu vou trazer isso para vocês. Mas Deus ele decidiu criar a raça humana, né? Mas existe outros seres além da corte celestial, além dos anjos, mundos não caídos. Seriam aí, de uma forma bem simples, outros seres vivos,
mas uma espécie diferente da espécie humana e diferente aí dos anjos. E ele fala, né, que ele vai governar o universo com leis próprias e leis justas. Alguns anjos acabaram cedendo aí aos enganos de Lúcifer, uma outra parte não concordava, e alguns anjos até chegaram para o próprio Lúcifer. Imagina agora uma conversa entre os anjos, isso na ausência do Criador. E alguns anjos falam para Lúcifer: olha, Lúcifer, volta atrás, né, vai conversar com o Criador e confessa, fala o que você está sentindo e se arrepende de certa forma, né? E o Lúcifer não concordava com esses anjos, né? E falavam que esses anjos, inclusive, eles não pensavam no bem dos seres angelicais. Os outros anjos, né, a outra parte concordou com Lúcifer, achava que Lúcifer tinha razão e que ele estava certo, e decidiram aí se juntar a ele. Durante todo esse processo em que Lúcifer ele foi ali disseminando ou minando o governo de Deus, o próprio Criador estava ciente disso, Deus Pai estava ciente, Cristo estava ciente. E a pergunta talvez que você faça e que eu me fiz é que por que Deus ele não tomou uma posição em relação a isso? Né? E a Bíblia ela nos traz que era necessário que esse caráter de engano do Lúcifer amadurecesse para que os demais anjos e o universo, né, os seres dos outros mundos vissem que o caráter de Lúcifer era um caráter injusto. Né? Então Deus permite que o caráter de Lúcifer amadureça. É como, só para que você possa compreender, é como se eu chegasse para você e falasse: olha, fulano é injusto, a conduta de fulano não é uma conduta legal, mas você acredita tanto em mim que você acha que eu estou certo, que eu estou dizendo a verdade, porque até então eu nunca menti. Era mais ou menos essa a ideia. Lúcifer era a principal autoridade abaixo da Trindade, era um ser celeste, de luz, regia o coro, era comandante, né? O primeiro comandante do exército. Então ele tinha a confiança dos demais anjos, e os demais anjos não olhavam para Lúcifer como um ser capaz de mentir, de se rebelar contra Cristo. Então, por ele ter credibilidade, uma boa parte dos anjos acabaram acreditando nele. Então Deus ele permitiu que Lúcifer continuasse com o engano dele, para que esse caráter perverso fosse amadurecido e revelado. Uma outra coisa interessante é que Lúcifer ele tinha a favor dele a mentira, né, e o engano, a dissimulação, coisa que Cristo não tinha e o próprio Criador, Deus Pai, não tinha. E para a gente chegar aí um pouco na parte final do vídeo, para não ficar muito longo, durante todo esse processo, Deus permitindo que Lúcifer enganasse ali os demais anjos, chega um momento que Deus ele meio que dá o checkmate, né? Ele chama Lúcifer e fala que ele não poderia penetrar nos propósitos divinos, porque ele era criatura, né, e não criador, e que só quem poderia penetrar nos propósitos dele era Cristo e o Espírito Santo. E Lúcifer ele decide se rebelar de vez. Uma coisa interessante é que durante esse processo em que o Deus Pai permite que o caráter de Lúcifer amadureça, ele interpreta essa misericórdia de certa forma, né? Porque Deus também deu um período aí de misericórdia.
ele interpreta isso como uma fraqueza. É como se ele olhasse e falasse, olha, eu estou aqui juntando o meu exército, Deus Pai até o momento não fez nada, e ele interpreta isso como uma fraqueza de Cristo. E então a rebelião no céu, e aí a Bíblia fala que pelejou, né, Satanás e Miguel. Interessante que o Miguel é um título que é dado a Cristo, que é o título, é o nome de Cristo quando ele vai à batalha, quando ele vai à guerra, né? Então houve uma peleja e houve uma guerra no céu, uma guerra mesmo, de fato. Imagina aí uma guerra celeste entre anjos, né? E a Bíblia fala que Lúcifer conseguiu retirar da terra a terça parte dos anjos, né? E esse é o momento aí em que Lúcifer ele deixa de ser Lúcifer, anjo de luz, e passa a ser Satanás, né? E após isso, né, a gente vai comentar um pouco aí sobre a criação, o momento da criação. Dentro da criação, vou trazer um pouco aí de algumas lacunas que ficou nessa primeira parte do vídeo, tá? Mas se eu pudesse, na verdade, eu tiro algumas lições desse momento, é que a exaltação própria, né, quando a gente deixa de olhar para Cristo e a gente olha para nós mesmos como seres capazes, a gente acaba de certa forma seguindo aí um pouco do caminho que Lúcifer trilhou, né? Essa autossuficiência que algumas pessoas acham que tem, e acabam excluindo um pouco do operar de Deus, né? Acaba sendo um equívoco muito grande. Eu não vou entrar aí nessa seara de trazer lições de moral, lições de vida, né, para vocês, mas eu acho que fica claro, né, que sentimentos como a inveja, como a exaltação própria, acaba sendo um equívoco, e que foi o equívoco de Lúcifer, né? A inveja que ele tinha de Cristo, depois ele olha para ele como ser de luz, ele começa a se exaltar e começa a se colocar acima do próprio Deus, quer estabelecer um governo, né? E ele olha para as leis divinas e acredita que são leis injustas, que acaba sendo também, em alguns momentos, aí uma falha nossa. Mas não irei entrar nessa seara aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, galera. Olha, Manuelison, se você fizer dessa forma, vai ficar melhor. Se você fizer assim, evitar isso, eu vou agradecer, porque assim, o vídeo, de certa forma, é para você que está me assistindo. O objetivo é trazer um pouco da mensagem divina, da mensagem bíblica de uma forma diferente. É o primeiro vídeo, então eu fico um pouco tenso, um pouco nervoso, mas eu espero que nos próximos vídeos aí, Deus, o Espírito de Deus possa me usar de uma forma maior, para que você possa ser atingido com a mensagem, tá? Mas é isso aí, galera. Se puder, dá um like, porque é importante. O canal está começando agora, então o like que vocês derem, ou comentário, pode ser uma crítica também, né? Vai me ajudar bastante, vai servir como um norte, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, e que Deus possa continuar nos abençoando.